Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina e temos como convidado hoje Luís Gonzaga, que nos vai falar sobre a inteligência espiritual. Antes de mais, Luís, obrigado por teres aceito o nosso convite e partilhares esta informação tão importante connosco. Obrigado pela oportunidade. És o único formador de inteligência espiritual em Portugal. Sim, por enquanto creio que sou ainda a única pessoa que fez a certificação nos Estados Unidos e está em Portugal a atuar como coach e como formador. Sim. E o que é que significa? O que é que te motivou a fazer esta formação de inteligência espiritual? O que me motivou foi sobretudo a possibilidade de poder fazer de uma forma mais eficaz. Isto é, há já algum tempo que eu trabalhava a ajudar pessoas a desenvolver a sua dimensão espiritual, mas normalmente no nosso país, isso e no mundo em geral, é feito normalmente associado a um sistema de crenças e com a inteligência espiritual é possível desenvolver as competências, no fundo é possível nós desenvolvermos aquilo que é fundamental na nossa dimensão espiritual, mas focando nas competências e não tanto no sistema de crenças. E por isso, se eu estou dentro de um sistema de crenças e quero ajudar, ou alguém procura a minha ajuda para eu ajudar a desenvolver, mas fora do meu sistema de crenças, eu posso ter uma certa dificuldade. Com a inteligência espiritual, eu consigo ajudar as pessoas a crescer na sua dimensão espiritual, mas focando apenas nas competências da inteligência espiritual. Assim, brevemente, queres-nos explicar o conceito de inteligência espiritual para as pessoas que eventualmente nunca tenham ouvido falar de espiritualidade? Sim, o conceito da inteligência espiritual surge no final do século passado, no casal Dana Zohar e Anne Marshall, e foram eles que cunharam o termo de inteligência espiritual. Cerca de 1999, 2000, foram eles praticamente os primeiros a fazê-lo. E na prática eles definiram como sendo uma inteligência com que nós lidamos para resolver problemas de sentido, no fundo colocar as nossas ações numa perspectiva de sentido, numa perspectiva mais geradora de sentido, numa perspectiva mais rico, as nossas ações e as nossas decisões. E por isso é, no fundo, aquela inteligência que nos vai tornar mais humanos. Por isso, existem várias inteligências e por isso, por exemplo, uma muito conhecida é a inteligência emocional. E na inteligência emocional nós lidamos muito com as nossas emoções. Por isso aprendemos a tomar consciência das nossas emoções, das emoções das outras pessoas, ajudar-nos a gerir as nossas relações, motivar-nos e conseguir gerar empatia, por exemplo. Mas isso é ao nível das emoções. Existe algo que vai para além, quer da inteligência emocional, quer da inteligência mais cognitiva, quer do nosso corpo físico, e então daí surge esta inteligência que, na prática, embora o nome e como conceito e validado cientificamente é muito recente, por isso de 2000 até agora ele não tem sequer 20 anos, mas no fundo trata de temas que os seres humanos sempre tiveram alguma dificuldade e por isso qual é o sentido da vida, como é que conseguimos ver as nossas ações, as nossas decisões numa perspectiva mais abrangente, quais é que é o nosso propósito de vida, quais é que são os nossos valores e por isso, embora o conceito seja novo, o tema não é novo. Assim, de uma forma prática ou a sua aplicabilidade, o que é que poderíamos referir-nos ou estar-nos a referir com a inteligência espiritual? Sim, a inteligência espiritual tem um sentido prático muito forte, nomeadamente numa perspectiva de liderança. E atenção, liderança não significa que tenha que ser chefe de empresa ou tenha que ser um título, e por isso qualquer um de nós é líder de si próprio, por isso pode nos ajudar a ter uma vida, funcionarmos melhor, ter um pouco mais de bem-estar, e por isso a inteligência espiritual vem nos ajudar nisso. Outra aplicação que é feita é, por exemplo, dentro do capitalismo consciente. O capitalismo consciente tem 4 vertentes, uma delas é a liderança, e na liderança uma das coisas que trabalha é não apenas a inteligência emocional, mas também a inteligência espiritual, no fundo para que quem toma as decisões de uma forma geral nas empresas e todas as pessoas que assim trabalham tenham uma perspectiva mais consciente daquilo que são os negócios. Por isso o foco não é tanto no lucro, sim, é necessário o lucro, mas o foco é mais na perspectiva do propósito, porque é que aquela empresa existiu, porque é que a empresa foi criada, porque é que existe.
e também na cultura e também nas partes interessadas. Mas no que diz respeito à liderança, aquilo que é sabido é que o líder necessita de não apenas ter uma inteligência cognitiva, uma parte cognitiva desenvolvida, como também ter uma inteligência emocional desenvolvida, como eventualmente ter uma inteligência de sistemas, mas também a inteligência espiritual. E por isso, para conseguirmos ter negócios mais sustentáveis, isto é, nós hoje já sabemos como é que conseguimos ter lucro, por isso é fácil, dentro do capitalismo, ter as empresas conseguirem ter esse lucro. Mas a pergunta que agora é importante fazermos é a que custo, ou com que custo é que vamos atingir esse lucro e se é sustentável no futuro continuarmos a fazer da forma como fazemos. Eventualmente todos nós podemos concordar que o capitalismo é capaz de ser uma das formas de organização socioeconómica que mais progresso teve, mas simultaneamente nós também concordamos que trouxe muito sofrimento e como tal nós acreditamos que é possível ter um capitalismo 2.0, uma versão mais evoluída e mais consciente do capitalismo, aquilo que se chama de capitalismo consciente, em que seja possível incluir todos os seres vivos, é possível incluir todas as comunidades e é possível que seja sustentável e também incluir também o meio ambiente e simultaneamente sabemos da experiência que são empresas muito mais sustentáveis e que também dão mais lucro, mas que não têm aquele foco apenas no próximo trimestre, nos resultados do próximo trimestre. Claro, o lucro é importante, sem elas as empresas não subsistem, mas há coisas mais importantes para gerar o lucro do que propriamente apenas o foco no lucro. Eu sei que tu, para além da formação a pessoas, tens o teu principal foco ir às empresas, não é? Eu acompanho o teu trabalho e sei que tens essa missão, não é? No fundo, de procurar de criar essa sustentabilidade no meio empresarial. Qual é que tem sido o teu feedback? Como é que tu levas esta mensagem que pode ser às vezes desafiadora para os líderes destas empresas, como estás a dizer? Sim, em certa medida pode parecer desafiadora, mas hoje nós já temos muitas empresas que se preocupam com o bem-estar dos colaboradores. Há muitas empresas que já se preocupam com o bem-estar do próprio meio ambiente e por isso têm uma responsabilidade social, têm uma responsabilidade ambiental, por isso não é completamente novo. Às vezes o termo da formação em inteligência espiritual pode ser algo estranho e por isso por vezes o tema é apresentado como liderança consciente ou liderança inspiracional, ou um misto das duas, liderança inspiracional e consciente, e por isso conseguimos chegar, e não é propriamente novo. De qualquer forma, o feedback que nos tem sido dado tem sido um feedback muito positivo. As pessoas, de uma forma geral, revêem-se na necessidade de trabalhar estes temas para elas próprias, e mesmo nos sítios onde nós poderíamos pensar que são empresas mais focadas eventualmente no lucro, às vezes temos surpresas muito agradáveis, porque na prática as empresas são feitas por pessoas, as empresas não são nada mais do que simplesmente pessoas, mas agrupadas com um determinado propósito e quando começam a trabalhar este tipo de competência, aliás, muitas das vezes eles já vieram a trabalhar este tipo de competências e agora vão continuar a trabalhar, se calhar, de uma forma mais focada, o feedback tem sido, sobretudo, dois. Por um lado, as pessoas passam a ter um maior nível de consciência e neste maior nível de consciência as pessoas apercebem-se do impacto que as suas decisões têm, não apenas em si próprio, mas também numa perspectiva mais abrangente, nos restantes colaboradores, nos clientes, nos fornecedores, na comunidade envolvida, por um lado. Por outro lado, passam a ter uma consciência maior sobre eles próprios, do seu impacto, do seu propósito de vida e como é que isso interliga a sua forma de estar com o seu projeto de vida, com a profissão, com aquilo que a empresa tem a fazer. Para além disso, outro feedback que nos têm dado é que agora sentem-se um bocadinho mais arrumados, isto é, o seu desenvolvimento humano está mais estruturado, percebem exatamente aonde é que pode surgir a sua oportunidade de melhoria, quais é que são os seus pontos fortes, quais é que são as suas oportunidades de melhoria e então acabam por ter uma espécie de plano de ação que é construído durante a formação, quais é que são os próximos passos que as pessoas podem ir fazendo. Isto tanto pode ser feito, por um lado, em ambiente empresarial, e as empresas hoje em dia ainda continuam a ser, muito delas, um forte componente em termos de formação, há muita formação dentro das empresas para as pessoas e como tal, mas de qualquer forma, nós também temos esta formação aberta ao público em geral e por isso se as pessoas, mesmo não conseguindo que a sua empresa faça ou se não estiverem a trabalhar dentro de uma empresa, podem fazer esta formação connosco, porque temos esta formação também aberta ao público em geral.
Queria-te agradecer desde já, porque a mensagem que trazes até nós, porque muitas vezes as empresas, ou temos a ideia de que as empresas muitas vezes não fazem este tipo de investimentos e não têm este tipo de cuidado com os seus trabalhadores, e é perfeito que esta mensagem de esperança e de otimismo se continue a espalhar. Ok. Obrigada. Continuando então com essa formação e explicando muito do teu trabalho, não é? Aquilo que tu fazes, queres-nos falar, ou seja, as principais mudanças que tu vais notando depois de incorporares este tipo de conceitos numa empresa, a nível dos trabalhadores, do ambiente em si? O principal, o feedback que me tem sido dado, e nós já demos, por exemplo, esta formação em empresas de diferentes setores de atividade, na área financeira, na área da indústria farmacêutica, na área, por exemplo, das empresas de caráter mais social, e o feedback tem sido, as pessoas passam a ter um maior nível de consciência, e por isso, se calhar, quando antes havia algumas situações em que poderia haver, por exemplo, maiores conflitos, maiores atritos, agora as mensagens são recebidas de uma forma geral, de uma forma diferente, e por isso acaba por traduzir para um certo bem-estar. Antes, se calhar, poderia haver algumas mensagens ou algumas situações em que poderia haver aqui alguma entropia gerada, natural das relações humanas. Agora parece que as pessoas estão mais alinhadas, sentem mais o espírito do grupo, percebem como é que elas próprias, sem perder a individualidade, conseguem elas próprias verem-se dentro da equipa, verem-se dentro da própria comunidade que é a própria empresa, e não existe esta separação de nós empresa, eles clientes, ou nós empresas, eles fornecedores. Acaba por ser um todo em que isto tem de funcionar no todo, e por isso, se uma das partes não funcionar, o resto também não vai funcionar, e por isso existe essa maior consciência. Obviamente não é uma formação em que se vê resultados muito grandes logo a curto prazo, acaba por ser uma das formações que se vê um resultado mais a médio e longo prazo, mas este tem sido o feedback que as pessoas que têm participado nas nossas formações têm dado. E em relação, por exemplo, imagina que uma pessoa que nunca fez a formação, por exemplo, ou conhece o conceito de inteligência espiritual, que tipo de benefícios nos poderias falar a nível pessoal? Sim. A nível pessoal, vai de encontro um pouco, por um lado, as pessoas dizem-nos, e estou-me a recordar de feedback que as pessoas nos disseram. Podes-nos falar eventualmente de um caso? Sim, os casos, estava-me a lembrar de uma das pessoas que fez a formação que terminou agora no final do ano passado, e as pessoas referiram que havia coisas no passado que lhes afetava mais, que agora não as afeta tanto, e que conseguem ver a vida de uma perspectiva se calhar mais abrangente, se calhar conseguem ver determinados problemas ou determinados desafios que elas vão encontrar, mas numa perspectiva mais abrangente, e se calhar dá-lhes um maior bem-estar, põe-os a funcionar de forma diferente, e esse é um deles. E por isso uma maior consciência sobre as coisas, e por isso se calhar antes estão muito dentro do filme, dentro do ego, dentro da situação em si, e agora têm uma maior capacidade para conseguir afastar-se e ver aquilo de uma perspectiva mais abrangente, por exemplo. Esse é um dos feedbacks. O outro tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento humano, que passa a estar mais estruturado. Hoje em dia muitas pessoas já fizeram alguma formação, uma aqui, outra ali, sobre determinados temas, às vezes mais ligados com algumas tecnologias ou técnicas de cura, de crescimento interior, mas no fundo acabam por não ter uma certa dificuldade em perceber como é que estruturam isto, como é que uma coisa tem a ver com a outra, ou às vezes parece assim algo separado. Um dos feedbacks algo generalizado que as pessoas nos têm dado é que agora tem uma espécie de um mapa do desenvolvimento, do seu desenvolvimento humano, e então aquilo parece-lhes uma espécie de um mapa estruturado. E por isso agora já sabem que quando forem fazer uma formação dentro desta área estão a falar disto, quando forem consultar o psicoterapeuta estão a falar disto, quando forem fazer exercício físico ou forem ao médico, ok, eles estão a ver exatamente dentro daquele mapa quais é que são as competências que estão a trabalhar, ou quando alguma coisa está mais numa perspectiva de um ponto fraco, uma oportunidade de melhoria, eles conseguem ver, ok, é dentro desta área, porque uma das coisas que nós também temos dentro da inteligência espiritual, temos um questionário validado cientificamente, por isso validado ao nível da academia,
que que a pessoa consegue medir como está em termos das competências da inteligência espiritual, e se existe. Está disponível em várias línguas e por isso é possível que, se alguém quiser saber, ok, como é que eu estou, fazer o diagnóstico, para depois traçar o plano de ação, para depois nós conseguirmos ajudar em conjunto para que a pessoa consiga descobrir o que é que quer fazer de seguida, isso é possível, já existe, está validado, não foi criado por mim, foi criado por... existem vários, até de vários investigadores, nós trabalhamos com um deles, e por isso é possível a pessoa conseguir fazer esse diagnóstico validado e conseguir traçar o seu plano de ação agora, o que é que quer desenvolver, o que é que quer agora focar-se no curto prazo, no curto médio prazo, e conseguimos ajudar a pessoa nesse crescimento dentro desta área. Por exemplo, um dos feedbacks que as pessoas têm dado assim de uma forma mais geral. Depois, obviamente, cada pessoa acaba por, da situação específica que está a viver, algo toca de uma forma particular, seja num relacionamento mais conjugal, de relacionamento, seja na sua carreira, naquilo que está a fazer em termos profissionais, seja interiormente nele próprio, que às vezes há algumas coisas que estão um bocado desalinhadas, estão um pouco em conflito, e por isso, quando a pessoa, por exemplo, começa a ter consciência do seu propósito de vida e percebe que afinal não está completamente alinhado com o seu propósito de vida, pode-se fazer luz exatamente aquele conflito que se calhar andava ali latente há algum tempo e não tinha conseguido identificar aonde ou o que fazer, ali torna-se claro, ali tem consciência. Agora já sei, e por isso tem uma tomada de consciência de que, ok, agora já sei porque é que me sentia assim, porque é que eu fazia isto. Então agora o que é que podemos fazer para ajudar? É mais fácil chegar aos resultados. É mais fácil chegar aos resultados porque normalmente esta tomada de consciência é o primeiro passo. É esta tomada de consciência de que, e é a pessoa que o faz ela própria, por isso mesmo nas sessões de formação eu posso falar um bocadinho sobre explicar o que é o tema, mas o objetivo das formações não é que a pessoa no final faça um teste e saiba tudo sobre inteligência espiritual, não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa trabalhe em si algumas destas competências. Elas são bastantes, são um pouco mais de 20, e por isso o objetivo não é que ela consiga trabalhar as todas, até porque não nos parece razoável em tão curto espaço de tempo trabalhar estas competências todas. Mas consegue começar a trabalhar algumas e cada pessoa vai sentir qual destas competências é que ela quer trabalhar. E por isso pode haver pessoas que sejam mais numa perspectiva de presença, de atenção, outras mais numa perspectiva de abertura, outras, provavelmente esta se calhar um pouco mais comum, ter consciência do ego, e quando é que tem atitudes mais egoístas em que só pensa em si, e então como é que consegue balançar quando é que só está a pensar nela própria, ou então quando consegue pensar também nela, mas nos outros, naquilo que a rodeia. E pode haver outras pessoas que queiram trabalhar outras competências. E por isso, durante a formação, existe esse tempo, até porque a formação demora algum tempo em termos de espaço temporal e permite que cada pessoa vá trabalhando, vá cimentando, vai levando exercícios para casa, para ir trabalhando, vai interagindo com outras pessoas e lá está, não é uma formação em que a pessoa, sujeito, vai aprender sobre um objeto, as pessoas não vão aprender mais sobre a inteligência espiritual, as pessoas vão aprender um bocadinho sobre a inteligência espiritual e como é que elas próprias podem desenvolver em si estas competências. E que muitas das vezes já começaram a desenvolver, sem saber que era inteligência espiritual, mas já começaram a desenvolver. E aqui tem uma forma, mais estruturada de ajudar a desenvolver. De qualquer forma, não é, embora tenha um método, não é uma cartilha que sigamos, uma espécie de receita para todas as pessoas. E por isso somos muito abertos a que cada um encontre o seu caminho. Por exemplo, quando convidamos as pessoas a fazerem um exercício mais de meditação, pode haver pessoas que tenham preferência por fazer meditação sentados, em silêncio, pode haver pessoas que tenham preferência por fazer uma meditação guiada, pode haver pessoas que tenham preferência por fazer uma meditação, mas por exemplo ao som de música, pode haver pessoas que não gostem de fazer meditação, mas prefiram caminhar no meio da natureza, pode haver pessoas que prefiram ter uma postura mais e fazer uma prática mais como um tai chi, um qigong ou eventualmente yoga, e por isso nós, no fundo, ajudamos as pessoas com exemplos de possibilidades que as pessoas possam fazer, mas nunca com uma receita tem que ser assim. Por isso temos que estar aqui sentados a fazer meditação e tem que ser desta forma, porque este é o único meio que funcionou para mim e por isso tem que funcionar para todos. Não.
o que funcionou para mim pode não funcionar para a Vera, e o que funcionou para mim e o que funcionou para a Vera pode não funcionar para mim, e por isso nós damos muito essa abertura, e por isso, embora tenha o contexto de formação, não é uma formação de dar forma, é uma formação de ajudar a pessoa a encontrar a sua forma. Por isso é muito de autodescoberta que cada uma das pessoas que participa na formação é convidada a crescer e a desenvolver, e não muito, ou melhor, praticamente nada de é assim, tem que ser assim porque eu digo que é assim. Não é isso, é muito aberto, e ajudar no fundo cada pessoa a descobrir a sua individualidade, a sua essência, qual é o seu caminho, o que é que quer desenvolver, quais são os seus valores, qual é o seu propósito de vida, e como é que consegue ajudar no fundo a que todos nós consigamos fazer disto um mundo fantástico para se viver, e um mundo melhor também para quem vem a seguir nas gerações futuras, que isso é fundamental. Luís, agradeço a informação e as mensagens Muito que partilhaste obrigado connosco hoje. Obrigada, em nome de toda a equipa de Mindália. Ok, obrigado. A todos vocês que nos acompanham no nosso canal, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e de subscrever a Mindália Televisão. Encontramos-nos nos próximos vídeos. Até já!